O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Celebramos na última quinta-feira a solenidade de Corpus Christi, a solenidade do corpo de Cristo. Ele que quis permanecer para sempre junto de nós, fazendo-se alimento para a nossa caminhada de fé. E em cada Eucaristia que nós celebramos, a Eucaristia, que é a ação de graças por excelência, nós temos um encontro, primeiramente com a Palavra de Deus e depois com o próprio Jesus que se nos dá num pouquinho de vinho, num pedaço de pão. O encontro com a Palavra é muito importante. Até aquelas pessoas que por um motivo ou outro não podem, às vezes, receber Jesus no sacramento do corpo e sangue, no sacramento da Eucaristia, podem receber Jesus, que também é alimento, através da sua palavra. A palavra de Deus nos alimenta, e a palavra de Deus é até mais do que alimento. O profeta Jeremias diz assim acerca da palavra de Deus: quando eu encontrei a palavra de Deus, eu me alimentei da palavra de Deus. E a palavra de Deus tornou-se para mim não só alimento, mas delícia eterna e alegria para o meu coração. Então a palavra de Deus sustenta, dá força, alimenta, mas a palavra de Deus também é prazerosa. Ela alegra o nosso coração, ela consola, ela conforta, ela estimula, a fim de que, mesmo diante de alguns obstáculos e resistências, nós continuemos a nossa caminhada de fé, de seguidores de Jesus. Vejamos então o que a palavra de Deus quer nos ensinar hoje, para que nós nos alimentemos dela. Na primeira leitura, o profeta Zacarias nos fala de um servo sofredor. Não só o profeta Zacarias, os outros profetas também falam deste servo sofredor,
que no Evangelho nós entendemos que o servo sofredor, de quem falam os profetas, é o próprio Jesus. Mas Zacarias, falando daquele servo que sofre inocentemente e padece até a morte, a sua morte e o seu sofrimento fez com que todo o povo parasse para refletir e rezar, reconhecendo os seus erros e procurando voltar a Deus. Então, o seu sofrimento, a sua paixão, serviu para que o povo de Deus vivesse um momento de graça e de oração, de volta para o seu Deus e Senhor, reconhecendo os seus pecados, as suas faltas. Na resposta à primeira leitura, o Salmo 62, nós cantamos: a minha alma tem sede de Deus. Nós já nascemos com saudades de Deus, porque nós viemos de Deus. E quando nós nos sentimos distantes de Deus, nós ficamos com saudade, como sentimos a saudade de alguém muito querido. E só Deus pode saciar a nossa sede de infinito. Às vezes nós procuramos saciar nossos desejos aqui e acolá, mas recordemos, só Deus pode saciar nossa alma de infinito. Na segunda leitura, Paulo, apóstolo, escrevendo aos Gálatas, ele recorda à comunidade, mas também a nós, que todos nós, uma vez batizados, fomos revestidos de Cristo. E, uma vez batizados, nós somos filhos e filhas de Deus. Então agora, não conta mais ser grego, ser judeu, ser romano, ser desta ou daquela nação, desta ou daquela raça. Não conta mais nem ser homem ou ser mulher. Somos todos iguais diante de Deus. Esta página da carta de São Paulo aos Gálatas quer nos recordar que nós não podemos fazer acepção de pessoas, porque batizados em Cristo Jesus, revestidos nele, nós temos que tratar todas as pessoas igualmente, porque todos e todas somos filhos e filhas de Deus. Isto basta. Isto é o que conta para Deus. E no Evangelho, Jesus faz uma pergunta aos discípulos, uma pergunta depois que, e todo o Evangelho de Lucas é como que uma narrativa de Jesus que está indo da Galileia para Jerusalém. Todo o Evangelho de Lucas, ele vai como que nessa peregrinação. Evidentemente que no caminho que Jesus faz da Galileia até Jerusalém, ele vai ensinando, ele vai anunciando o Evangelho, ele vai curando os enfermos, ele vai animando os discípulos, e por isso sempre tem um grupo a mais, às vezes até uma multidão, querendo ouvir Jesus, querendo tocar em Jesus. Mas Jesus continua o seu caminho decidido para Jerusalém, porque ele veio para fazer a vontade do Pai e sabe que a vontade do Pai, o projeto de Deus Pai, é que ele entregue a sua vida em Jerusalém. Mas os discípulos e também aquela multidão que o seguia não tinha ainda consciência de quem era Jesus. Por isso ele pergunta: o que as pessoas estão dizendo acerca de mim? Quem eles pensam que eu sou? E as
respostas foram: alguns pensam que és João Batista, alguns outros pensam que és Elias, ou algum dos profetas. Todos os profetas são importantes, todos eles tiveram uma missão de falar em nome de Deus no seu tempo e chamar o povo à conversão, preparando para a vinda do Senhor Jesus, até o último dos profetas, João Batista, que não só prepara os caminhos para Jesus, mas diz: é Ele o Cordeiro de Deus, é a Ele que devemos seguir. Jesus então diz: e para vocês? Porque Jesus é mais do que um profeta. E para vocês que estão comigo desde o início do nosso caminhar, desde o início da nossa peregrinação, desde quando começamos este caminho lá na Galileia, para vocês, quem sou eu? Vocês que estiveram sempre na minha escola, para vocês, conforme diz o Evangelho de Marcos no início, que em casa a sós eu explicava tudo. Então vocês certamente já compreenderam quem sou eu, porque Jesus falava à multidão e depois explicava aos discípulos em casa, a sós, como que numa catequese particular. E Pedro, em nome dos demais, responde: tu és o Cristo de Deus, isto é, tu és o ungido de Deus, o Messias de Deus, aquele que todos os profetas anunciaram que deveria vir para salvar a humanidade. A resposta de Pedro foi acertada. Porém, como Jesus sabia que eles não tinham compreendido bem que tipo de messianismo era o messianismo de Jesus, ele é sim o Messias ungido de Deus, mas eles ainda pensavam que era um Messias triunfante, que era um Messias que ia vir com seu exército, ia ter todo o poder aqui na terra, mas com a força do seu exército e da sua sabedoria. E Jesus então começa a catequizá-los na reta final da caminhada para Jerusalém, dizendo, primeiro a Pedro para não contar nada a ninguém, e já não fala que ele é o Messias, mas que ele é o Filho do Homem, para não confundi-los e para dizer que ele deve passar pelo caminho do servo sofredor, ele deve padecer muito, ele deve morrer. E os discípulos não estavam entendendo, ou não queriam entender, que Jesus deveria passar pela cruz, pelo sofrimento. E então Jesus continua: e não só eu, mas quem quiser me seguir, também deve estar disposto, primeiramente, a renunciar a si mesmo. Segundo, tomar sua cruz a cada dia, e só depois seguir-me. Atenção para esses 3 verbos do final do Evangelho: renunciar a nós mesmos, tomar a cruz a cada dia, para depois seguir Jesus. Renunciar a nós mesmos e tomar a cruz a cada dia é condição sem a qual nós não podemos ser verdadeiros seguidores dele. E nós então devemos nos perguntar: e para nós, quem é Jesus? E eu estou disposto a segui-lo, sabendo que segui-lo implica em renunciar a mim mesmo e tomar a minha cruz a cada dia? Que a palavra de Deus nos fortaleça, nos alimenta verdadeiramente, para que nós possamos segui-lo, malgrado nossas fraquezas.
Deixe a sua vida por mim, a encontrará, a encontrará, a encontrará. Deixa seu pai por mim, sua mãe por mim, a encontrará, a encontrará. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui.